a sucessão feérica de acontecimentos faz com que a gente aqui... Ontem, por exemplo, sabe o que eu fiz com os jornais? Eu geralmente compro 4 jornais e são os que eu leio antes de entrar no ar, mas é uma leitura rápida, ligeira, e depois ao longo do dia, em cada intervalinho que eu consigo, eu vou novamente, aí leio os artigos de fundo, leio uns editoriais, analiso ali uma coisa, olho áreas na economia que não li num primeiro momento, dou aquela panorâmica mais completa, de tal forma que na hora do jornal da Band eu tenha uma visão ainda mais ampla do que já estava no noticiário impresso de manhã cedo e que foi sendo corrigido, atualizado ao longo do dia. Ontem, quando deu 6 horas da tarde, por aí, eu peguei meus jornaizinhos, os 4, joguei no lixo. Eles não valiam mais nada, porque os fatos já tinham atropelado o que estava impresso. Na verdade, os fatos já tinham atropelado tudo que tinha sido dito, exibido e impresso antes daquilo, quando o juiz Sérgio Moro meteu a canetada e determinou em 24 horas a apresentação do presidente Lula em Curitiba, à Polícia Federal do Paraná, para poder começar a cumprir a pena que está condenado originalmente pelo juiz Sérgio Moro, depois confirmado pelo TRF4 da 4ª Região, 12 anos e 1 mês de cadeia. Esta ordem de prisão decretada pelo juiz Sérgio Moro paralisou o país, congelou qualquer assunto. Todos os jornais ontem praticamente não tinham outro tema para abordar e nem poderia ser diferente, tratando-se do ápice, né, dessa novela que vem se arrastando já há muito tempo, envolvendo a figura que ocupou a presidência da República do Brasil por 2 mandatos, elegeu a sucessora, depois reelegeu a sucessora, o político que maior taxa de popularidade, de aprovação obteve ao final de um governo em toda a história do Brasil, desde que a medição é feita, político que muitos consideram mais relevante do que Getúlio Vargas, enfim, óbvio que uma figura como essa, uma liderança como essa dentro do jogo político, fosse ela de direita, de esquerda, jovem, velha, operário ou milionário, qualquer coisa que dissesse respeito a ela produziria essa comoção. E neste caso não é uma qualquer coisa, é apenas a prisão e não para cumprir um período preventivo, provisório, mas uma pena de 12 anos e 1 mês de cadeia. A decisão de Moro tem causado todo o impacto que causaria em qualquer circunstância e mais ainda pela forma como se deu. E é por aí que eu começo aqui o meu raciocínio. O Moro ontem, ao decretar a prisão imediata de Lula, ele disse o seguinte no seu despacho, ele disse assim... os embargos dos embargos, dos embargos dos embargos, dos embargos dos embargos são uma patologia protelatória e ele resolveu ignorá-los. Até aí ele está dentro das suas prerrogativas, porque os embargos dos embargos não fazem parte do Código de Processo e tal, não estão previstos na lei, mas eles são uma tradição tão contemplada pelos tribunais, que em entrevista ontem, aqui pela manhã, à Rádio Band News FM, o presidente do TRF4, exatamente esse tribunal que confirmou e ampliou a condenação original de Lula, ele disse que o tribunal TRF4, que trata e condenou Lula, trata do assunto de Lula e condenou Lula, tem como tradição julgar, acolher e julgar os embargos de embargos. O que é isso? Um juiz vai lá, um tribunal vai lá e diz assim, o Barão está condenado. Aí o advogado do Barão entra com um embargo. Ele diz, olha, eu queria entrar com embargo para contestar aspectos da sentença e dos votos. Aí aquilo é analisado. Quando é recusado, o advogado pode voltar novamente e dizer, eu queria embargar o embargo que vocês... Aí é uma protelação, mas é uma protelação que a justiça brasileira acolhe tão frequentemente, para não dizer sempre, que, repito, o próprio presidente do tribunal disse, olha, lá no tribunal a gente acolhe sempre. Isso ele falou de manhã. E à tarde, o outro desembargador do tribunal, um desembargador substituto, que está substituindo o desembargador Gebran durante suas férias, ele canetou, determinando, despachou, autorizando o Moro a fazer a prisão. Nivaldo Brunoni. Então tivemos um ato que contraria uma praxe, que contraria, não vou chamar de uma tradição,
mas uma rotina do próprio tribunal de julgar os embargos dos embargos, mesmo concordando que eles sejam medida protelatória, mas eles estão no jogo jurídico, no jogo processual, sempre estiveram. A assessoria do tribunal informou aqui a Band News FM, antes da decretação do Lula, da prisão do Lula, que de fato o tribunal não tinha nos seus registros nenhum caso em que os embargos dos embargos não fossem considerados. O que aconteceria se os embargos dos embargos estivessem pautados para análise pelo tribunal? Provavelmente com confirmação da sentença, o Lula seria preso, porque eles não acolheriam esses embargos dos embargos. Mas o que aconteceria? Lula ganharia um prazo ainda solto, enquanto esta análise dos embargos ocorreria. Ao canetar a prisão imediata de Lula, desconhecendo essa praxe, e considerando no seu despacho, na sua ordem de prisão, que os embargos dos embargos são patologia protelatória, o juiz Moro valeu-se de uma possibilidade que lhe foi conferida pelo tribunal, porque afinal foi um despacho do tribunal que o autorizou a decretar a prisão, e valeu-se de uma leitura com a qual concordamos muitos brasileiros, eu me incluo entre eles, que é que estes recursos, esta cultura recursal da justiça brasileira, embute uma patologia protelatória que só está ao alcance de quem tem grandes advogados e tal. Perguntem aos milhares de presos que estão no sistema penitenciário do país o que é um embargo do embargo, ele não vai saber, ele vai achar que é uma doença. Me dá um remédio para me curar desse embargo dos embargos. Eu concordo que isso é uma excrescência, concordo que isso é uma patologia protelatória, concordo que esse troço tem que ser banido da legislação brasileira, né, da processual, judicial e muitas outras coisas também que só ajudam a fazer prosperar o ambiente e a realidade de prosperidade, mas o fato objetivo é que os embargos dos embargos lá estão e os embargos dos embargos neste tribunal sempre foram considerados. Ao meter a canetada ontem, repito, Moro está no exercício pleno de suas prerrogativas como juiz e estava respaldado, importante chamar a atenção, pelo despacho do desembargador federal do Tribunal Recursal. Então ele não cometeu nenhuma impropriedade do ponto de vista da legalidade de sua decisão. Mas ele, no meu entendimento, cometeu uma impropriedade, vou chamar aqui objetivamente, na estratégia da coisa. Porque assim como a condução do Lula lá atrás se revelou um tiro no pé, não produziu nada de concreto, assim como a condução a prisão de Guido Mantega no hospital com a mulher sendo operada de câncer não produziu nada, nenhum avanço concreto, assim como a divulgação do diálogo gravado fora da cobertura legal entre Dilma e Lula naquelas coisas do chama o Bacei aí, como é que chamava o cara? Não. Como é que é? O Bacei, o Bessias, também não deu nada de concreto, assim como o PowerPoint do Ministério Público lá atrás não deu nada de concreto. Se não deu nada de concreto na Lava Jato, bom para a Lava Jato não foi. Minha gente, a Lava Jato é uma operação, e eu repito, é a mais importante fato na história do Brasil recente e o primeiro acontecimento que de fato pode mudar o perfil do país no trato de uma chaga, de um câncer, de uma doença que contamina o Estado brasileiro, do guarda da esquina ao presidente da República. O Brasil é um dos países mais corruptos do mundo. Ontem o Reinaldo Azevedo me disse, não é um dos mais corruptos do mundo, porque a China deve ser mais, só que é uma ditadura, a gente não sabe. Então vamos refazer essa minha abordagem. É uma das democracias mais corruptas do mundo, se não for a mais corrupta do mundo. E isto acontece porque jamais houve um enfrentamento objetivo para que essa doença que sangra o país, roubando vidas, roubando educação, roubando vagas em escola, roubando policiais na rua para dar segurança às pessoas, saneamento, habitação, essa chaga, essa nojeira, resulta de um conluio entre os agentes políticos e os agentes estatais, com participação e em benefício também do capital, dos empresários que atuam nesse lamaçal e que tem sido assim durante séculos e que é fundamental, se não resolvê-lo para botar em zero, porque é quase impossível, para pelo menos dar umas pancadas na coluna, quebrar um pouco algumas vértebras da corrupção no Brasil. E nada na história do Brasil
e também sem paralelos no mundo, fez o que a Lava Jato já fez até agora e o que pode vir a fazer e sinaliza que está fazendo. Então, é fundamental que a Lava Jato seja percebida, como eu acho, pela maioria da população brasileira, como um trunfo nas mãos da sociedade. A sociedade quer que a Lava Jato prospere. A sociedade quer que ela produza consequências. A sociedade quer que ela produza parâmetros a partir dos quais a gente possa dizer: até aqui era assim, depois daqui é outra coisa. Nesse sentido, preservar a Lava Jato é fundamental. Protegê-la diante das monumentais resistências que ela enfrenta dentro do Supremo, dentro do Judiciário, dentro do Executivo, dentro do Legislativo. Protegê-la disso, dentro dos escritórios grandalhões de advocacia, com suas articulações, seus tapinhas nas costas. É fundamental proteger a Lava Jato. E ninguém mais tem a obrigação de proteger a Lava Jato do que os seus operadores, os seus protagonistas, no Judiciário, no Ministério Público. E a atitude do Moro ontem, atropelando a possibilidade da defesa do Lula fazer ser analisados os embargos dos embargos, foi um tiro no pé. Ah, você não quer que prenda o Lula? Não, peraí, calma. Lula tem que ser preso. O Lula foi denunciado, investigado, denunciado, julgado, condenado em primeira instância, recorreu à segunda instância, perdeu por unanimidade, teve a pena aumentada, teve todos os habeas corpus solicitados no STJ e no Supremo Tribunal negados. O que se quer mais para manter Lula solto? Que ele seja Deus? Que ele seja consagrado um brasileiro diferente dos 208 milhões de brasileiros que estão aí sujeitos às leis, sujeitos às decisões judiciais? Então, o rito para condenar Lula ocorreu dentro do que as regras determinam e ele foi condenado em todas as instâncias. Tem que ir para a cadeia, sim. O que vale hoje pelo Supremo Tribunal Federal é início do cumprimento da pena com condenação em segunda instância. Acabou, Lula não tem que não ser preso. A pergunta que eu faço ao Moro é: havendo embargos de embargos pendentes, dizendo o presidente do tribunal que eles sempre são julgados, dizendo a tradição do tribunal que eles sempre são julgados, para que Moro meter a canetada ontem? Vou te dizer, para dar o argumento de que Lula é vítima de perseguição, para dar o argumento de que ele é um réu excepcional e de que o julgamento é político, para dar à militância e ao blá 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 e aos escritórios e etc e tal, um elemento a mais, mostrando que a Lava Jato atua numa composição de torquemadas, numa composição de radicais, de fundamentalistas e tal, que estão atropelando o direito, estão atropelando as liberdades em benefício de um clamor popular. Eu não daria, ô Moro, essa chance, esse argumento. Até porque, repito, os embargos dos embargos seriam recusados no prazo ali que se dá, 30 dias, etc e tal, e Lula iria para a cadeia. Segundo algumas fontes do próprio TRF4, a precipitação do tribunal ontem, através desse desembargador, que deu o despacho autorizando o Moro a meter a caneta na prisão de Lula. Rivaldo Brunoni. O Rivaldo Brunoni. E do próprio Moro, foi uma reação a uma nova ação, a uma nova declaração declaratória de constitucionalidade, uma ADC, que deu entrada ontem mesmo pela manhã no Supremo Tribunal Federal por iniciativa do Partido Ecológico Nacional. O que quer essa ADC, essa ação declaratória de constitucionalidade? Quer que o Supremo Tribunal Federal analise novamente a questão da prisão em segunda instância. A prisão em segunda instância foi analisada em 2016 e por 6 votos a 5 o tribunal disse que tem que começar a cumprir. Agora, como houve a mudança do Boca Mole, a posição lá do Gilmar Mendes mudou, o placar de 6 a 5 a favor da prisão em segunda instância se inverteria e passaria a ser 6 a 5 contrariamente à prisão em segunda instância. E isso, claro, favoreceria Lula. Mas se o Supremo Tribunal Federal vai pautar isto imediatamente, impondo ao Pleno a decisão no assunto de fundo, é uma questão que teríamos que esperar e ver. O ministro Marco Aurélio Mello recebeu essa ação declaratória de
constitucionalidade e disse que não sabe ainda o que vai fazer, se vai levar direto para o plenário, se vai não sei o quê. E o ministro Fachin imediatamente disse, decisão sozinha não pode tomar não, tem que levar para o plenário. Ação declaratória de constitucionalidade. Ação declaratória, isso. ADC. Isso. O ministro Fachin disse, não, tem que ser no plenário. Nada garante que no plenário a decisão que está vigorando hoje não seja alterada. Mas o fato é que criou-se ali um ambiente para o Marco Aurélio Mello sozinho não dar uma canetada, até porque essa ADC do Partido Ecológico Nacional, embora vá se aplicar imediatamente ao Lula, ao caso do Lula, ela está colocada ali para atender a todos os que estão condenados em segunda instância. Ia ser um festival de solturas na Lava Jato e fora dela. Para evitar que isso acontecesse num ato monocrático, segundo dizem as fontes, é que o Sérgio Moro ontem atropelou esse rito dos embargos e meteu a canetada mandando prender Lula. Do meu ponto de vista, repito, mais faria sentido esperar que o Supremo não decidisse nada nesse prazo, ou decidisse até contrariamente, e aí meter a caneta mandando prender Lula. Prender Lula antes de cumprir-se essa tradição do próprio tribunal, no meu entendimento, repito, foi dar aos aliados de Lula esse argumento da vitimização, da coisa discricionária, da perseguição política, etc. e tal. O que ajuda a turvar o entendimento de que, sim, Lula foi considerado culpado de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. De que, sim, Lula comandou uma quadrilha dentro do Estado brasileiro a partir do seu projeto de poder, que foi vitorioso em várias eleições, em boa parte graças a isso. Que, sim, não se teve exposto um esquema de corrupção tão criminoso, escandaloso, amplo e horizontal quanto aquele que vicejou durante o período em que Lula era o comandante da política brasileira. Lula é, sem dúvida, parte desse processo criminoso. Lula é, sem dúvida, parte desses crimes cometidos contra o interesse do Brasil, contra o interesse da sociedade. Isso é uma coisa. A outra coisa é se a forma como está sendo tratada essa questão dá a ele o argumento de que é uma vítima das elites, das direitas e, sei lá, da imprensa e não sei mais o quê. O ato de Moro ontem, no meu entendimento, se soma aos equívocos, que não são pétreos, mas são equívocos cometidos por ele e pela Lava Jato no seu conjunto até agora. Embora o saldo da Lava Jato seja absolutamente positivo. Absolutamente positivo. Querer destruir o que a Lava Jato está fazendo e o quanto ela já avançou a partir da crítica a esses acidentes de percurso, esses equívocos na conduta de seus agentes, é uma bobagem, é uma malandragem, é uma esperteza. A Lava Jato tem que ser preservada por nós. A Lava Jato tem que avançar. E a Lava Jato nunca foi, e não é, mesmo com a prisão do Lula, uma operação que está visando os coitadinhos do PT, os ladrões do PT. Não. A Lava Jato está atacando outras frentes. E aí quero deixar registrado hoje um fato que estaria nas manchetes, bombando nas manchetes, se não estivéssemos hoje concentrados na questão da prisão do Lula. E esse fato é o seguinte: agora de manhã foi preso aqui em São Paulo o tal do Paulo Preto. O Paulo Preto é nada mais, nada menos que o grande mala, o grande operador da corrupção da alta cúpula do PSDB em São Paulo, vale dizer, da alta cúpula do PSDB no país. O seu Paulo Preto, cujo nome me escapa, que é Paulo Vieira de Souza, é um cara que operava a corrupção de larga escala no governo do Serra, no governo do Alckmin, acho que desde a época do Covas ele está aí operando os esquemões do PSDB em São Paulo, o estado mais rico do país. Tem uma conta, esse vagabundo tem uma conta de 123 milhões de reais na Suíça primeiro, depois mandou para as Bahamas. Esse cara sabe tudo. Não chega a época do Covas, não. 2005, quando o Alckmin era governador. Então, Alckmin e Serra mantiveram esse Paulo Preto operando o jogo pesado da corrupção em benefício da tucanagem de São Paulo. Foi alcançado hoje pela Lava Jato. Se esse vagabundo resolver abrir a boca, e tomara que o ponham na cadeia tempo suficiente para ele refletir sobre isso, lá se vai a candidatura do Alckmin para o Beleléu. Lá se vai a biografia do Serra para o Beleléu. E eu não tenho nenhuma dúvida de que se Lula merece ir para a cadeia, não só porque está formalmente condenado,
mas porque de fato comandou um esquema criminoso no governo, eu não tenho nenhuma dúvida que a cadeia tem lugar para mais gente ali dentro. Do PSDB, do PMDB do Temer. A porteira está aberta, senhoras e senhores. Uma vez preso Luiz Inácio Lula da Silva, tenhamos em mente que nenhum outro obstáculo biográfico se opõe a que a Lava Jato prospere, avance e seja efetiva na pancada que tem que ser dada na corrupção como um todo. Quem está aplaudindo hoje a prisão do Lula porque ele faz oposição política, vai ter uma visita em breve da realidade no seu próprio quintal. Isso vale para o PMDB, vale para o PSDB. Quebrado esse paradigma, os outros são de menor relevância política. Esperemos e veremos. Vamos lá.